Fala turma, Vitor Miranda na área. Hoje nós vamos ver de perto o que aconteceu neste combate entre Mateusz Gamrot versus Killam Salkild. Olha, a narrativa para essa luta era perfeita, né? Uma lição de veterano que o polonês prometeu dar ao jovem australiano. O Gamrot, o oitavo do ranking, um dos wrestlers e grapplers mais completos da categoria, contra o australiano Killam Salkild, 26 anos, 12 vitórias, apenas uma derrota. 5 vitórias no UFC, 4 delas por nocaute no primeiro round, incluindo um nocaute técnico sobre o Beneil Dariush. A prévia era mais ou menos assim: o Gamrot iria ensinar ao Salkild que existem níveis e níveis neste combate. Esse era o palpite da maioria dos analistas. O que aconteceu foi o oposto. O Salkild não só venceu, ele venceu no território do seu adversário. Ele não nocauteou o polonês em pé como ele vinha fazendo. Ele finalizou o especialista em grappling com o mata-leão no primeiro round. O que tínhamos de informação histórica do australiano é que ele é um cara alto, tem um striking de longo alcance, né? Esse é o seu diferencial, ele usa muito bem essa estrutura física, é um peso leve muito longo, com o kickboxing bem fluido. Ele consegue tocar os adversários de uma distância onde ele não pode ser tocado, usando chutes frontais, jabs que funcionam como um radar para manter essa longa distância e consegue frustrar as tentativas de aproximação do oponente. Outra coisa que ele é muito bom, o Killam tem um timing de joelhada de encontro, ganchos curtos que são muito perigosos, né? Ele atrai o adversário para o seu raio de ação e explode em um contragolpe. Ou seja, ele fez exatamente igual contra o Mateusz Gamrot. Que olha só, ele começa já impondo a sua longa distância, chute frontal e jabs duplos. O australiano realmente ocupa mais espaço no octógono. Veja que mesmo quando ele conecta um jab mais curto, o Gamrot não consegue chegar com overhand com precisão. O Killam usa e abusa dos golpes de longa distância, chute na perna, depois chute frontal para parar a resposta do polonês. Mas olha esse detalhe aqui. O Killam joga na distância, mas em algum momento o adversário mais curto ele vai forçar a entrada dando uma super passada para frente para encurtar esse caminho. E é aqui que o australiano deixa o seu cruzado de esquerda. Se o Gamrot passou da barreira longa do chute na perna, por exemplo, tem a segunda barreira da longa para a média, que é o chute frontal. E se o adversário passou dessa barreira da média distância, ainda tem a terceira barreira, que é a média para curta, justamente esse cruzado de encontro. O Killam já trouxe esse cruzado de encontro calibrado desde o começo da luta e mostrou a intenção aqui nessa primeira tentativa. Aí depois um jab no corpo para chamar o oponente e em seguida solta o cruzado de encontro certeiro na entrada de Mateusz Gamrot. Aqui já acende uma luz vermelha para o polonês. Vai ser embaçado trocar em pé com esse menino. Então deixa eu fazer o que eu sei fazer de melhor, que é levar essa luta para o chão. Aí o Gamrot vai do desequilíbrio ao ataque nas pernas em menos de 2 segundos. Se gruda na perna do australiano como se não houvesse amanhã. Mas o que o grandão tem de perna comprida tem de mobilidade, equilíbrio e qualidade técnica, porque ele se defendeu muito bem dessa tentativa do Gamrot de colocá-lo de costas no chão. E olha, o australiano fez isso com um dos melhores finalizadores de queda da categoria. Defendeu, levantou, reverteu a posição na grade e deve ter pensado, agora é minha vez. Só que a bravura do polonês não se rende tão fácil. E aí, em movimento de defesa nas costas, o Gamrot identificou uma possibilidade de ataque e partiu para uma espetacular chave de joelho reta. Perfeito ataque para uma perna de 2 metros de comprimento. Porém, o mais espetacular do que a técnica de ataque foi a resiliência na defesa do australiano. E precisou ficar todo torto para defender o joelho depois do tornozelo. E pelo jeito, esse joelho ficou inteiro, pois assim que eles se levantaram, o Killam joga um chute alto deixando a perna direita de apoio. E quando eles se levantam, percebemos claramente que o Gamrot está um pouco abalado psicologicamente, porque ele deu o seu máximo para colocar o adversário no chão, não conseguiu. Depois deu o seu máximo para finalizar na chave de joelho, que estava muito bem encaixada, mas o adversário defendeu, e em pé ele já havia tomado um flashdown. E tudo isso aconteceu apenas na primeira metade do primeiro round. E agora, quem poderá me redefender? Certo? Pensou um Gamrot, que passa a partir de agora de atacante para defensor. E aí o jogo vira para o australiano, porque ele começou estabelecendo a distância
fazendo um jogo de segurança, ainda assim frustrando o jogo em pé do polonês. Depois no chão, também fez um jogo defensivo e frustrou ainda mais as tentativas do oponente. Agora ele passa de defensor para atacante. Anda para frente em curta distância, aceita alguns golpes, mas rapidamente acha abertura para entrar em queda. Ele usa o balanço do seu cruzado de esquerda para baixar o nível e entrar em queda, fazendo o cruzado do Gamrot passar no vazio. E olha aqui um dado anatômico. É muito provável que o Quillan não tenha sentido aquela chave de joelho, porque tudo indica que as articulações dele sejam feitas de borracha. Olha só como ele posiciona a perna esquerda para entrar em queda. Parece que o homem não tem tendão no joelho. E, uma vez grampeado, e em todas as boas tentativas do Gamrot de se desvencilhar, o australiano conseguia se manter conectado ao corpo do polonês até conseguir, de fato, travar no mata-leão e se tornar o segundo homem a finalizar o monstro polonês. E uma coisa interessante aqui é que eu vi muita similaridade com o jogo do Maurício Ruff, claro, guardadas as devidas proporções. Porque o Ruff faz, primeiro, a leitura do adversário, e enquanto com muita habilidade ele frustra as tentativas de ataque do oponente. A partir disso ele assume a segunda persona, que é quando o adversário já está devidamente estudado e amaciado, aí o Ruff começa a atacar. Ainda não para resolver a luta, mas sim para fazer o adversário errar ainda mais e chegar em um ponto mental que ele não encontra mais saída e de maneira instintiva quase, ele pede pelo final da luta. E aí entra a terceira persona do Maurício Ruff, que atende o pedido do adversário indo para um golpe derradeiro. Eu vi isso muito no jovem australiano aqui. Então, o australiano, claro, já tinha finalizações no cartel, mas no UFC ele era tido como um nocauteador. Agora mostrou que realmente é um lutador extremamente completo e a divisão dos leves acabou de ganhar mais um nome de verdade. É isso aí, meus amigos. O que vocês acharam desse combate? Se gostaram da análise, estrangula o like. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para o meu canal florescer e eu poder sempre trazer essas análises de qualidade para vocês. Feito? Beijo no coração e até o próximo vídeo.